depois desse pequeno momento show off, continuemos aqui com a gravação e nós vamos falar então continuar falando sobre testes. Um conceito importante na hora que a gente está falando de teste também é a gente conseguir separar aquilo que é o defeito, né, ou o bug, e aquilo que é a falha, certo? Isso aqui é um exemplo bem simplesinho. Você tá conseguindo ver aí, Lucas? Sim. É um exemplo bem simples, né? Onde eu estou calculando, eu tenho que calcular a área, e na hora de calcular a área, ele está colocando a área igual a π vezes o raio, vezes o raio, vezes o raio. Isso aqui é o defeito, certo? É o bug. Está aqui o bug. Todo programa, quando você faz, o programa... Bem, tem várias situações, várias formas de bug aparecer, inclusive tem toda uma taxonomia de quais são os tipos de bugs que você pode introduzir no programa e tal. Isso aqui é um bug muito simples, porque o que significa? Um bug onde ele apresenta um problema numa linha só, você conseguiria arrumar o bug inteiro só ajustando uma linha, tá? Existem algumas situações, esses são os mais complicados, que são bugs que dependem de vários outros fatores para poder aparecer, tá? Agora, bem, tem uma diferença entre o bug, o defeito e a falha, certo? O defeito é isso daqui. Agora, o que é a falha? A falha é quando você executa isso daqui e isso daqui vai me dar o resultado errado. Parece óbvio, mas você sabe, não é sempre que você executa isso aqui e isso daqui dá errado. Você consegue imaginar alguma situação onde não daria errado? Raio igual a 1. Raio igual a 1, por exemplo, e raio igual a 0. Certo? Se você conseguir, vamos supor, se você faz o seu teste, no teu teste você coloca, beleza, eu vou testar aqui e tal, vou colocar um círculo, vou colocar um círculo com um raio igual a 1, e agora eu vou fazer blá blá blá, tal, beleza, vai dar, o resultado vai bater, certo? E você não vai conseguir ver, não vai acontecer a falha. Apesar do defeito estar lá, aconteceu, o código passou pelo defeito, mas a falha não surgiu, não apareceu. Por quê? Porque o valor que você colocou era um valor coincidente, era um valor que batia. Existe uma outra situação também, tá? Existe uma outra situação que a gente tem que considerar, que é a seguinte. Vamos imaginar que você colocou 2. 2, de fato, vai passar por aqui e quando ele passar por aqui, ele não vai dar certo. Vai dar, em vez de ser 4π, vai dar 8π, certo? Isso daí vai gerar uma falha? O que você acha, Lucas? O Gabriel falou aqui que tem a condition também, então Exato. pode ser que o código nem seja executado. Pode ser que o código nem seja executado, essa é a primeira coisa. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, tem o bug, o código tem que passar por lá, a execução tem que passar por lá. Se a execução não passar por lá, o bug não vai ser ativado. E se o bug não vai ser ativado, quer dizer, já é o que a gente chama de alcançabilidade. Se o bug não for alcançado, então você não vai se manifestar. Não tem como ele se manifestar se ele não for alcançado, tá? Então, sei lá, aquela coisa que você escreve lá no programa, lá um negócio, se acontecer uma condição e tal, você vai mandar uma mensagem e tal. Aquela mensagem pode nunca aparecer porque nunca vai ter aquela condição sendo válida durante os seus testes. Pode ser que quando o usuário for usar, a condição fica válida e aí falha. Então, primeira coisa, tem que alcançar, eu tenho que conseguir passar por esse ponto aqui. Mas não basta. Eu tenho que passar por aqui. A outra coisa foi o que a gente já viu. O resultado do cálculo tem que, de certa forma, ser diferente do que a gente esperava, do que seria o esperado naquele ponto. Então, além de eu alcançar esse cara, eu preciso que eu alcance esse cara com um valor diferente. Então, no caso 1 não funciona. Eu alcancei com o valor 1, não vai funcionar. Eu preciso de mais uma coisa ainda, Lucas. Precisamos de mais uma. Se alguém souber, pode chutar aí. Mas precisamos de mais uma condição. Alguém consegue imaginar o que seria? Agora não vem nada em mente. Imagina a seguinte situação. Você vem aqui, você ativou a condição, você entrou aqui, você calculou a área errada, e certo? Então a área desse caso aqui, em vez de ser 4π, vira 8π.
Aí lá embaixo, o seu programa continua, e aí tem um lugar onde você usa esse valor da área. Aí na hora que você usa o valor da área, você fala assim, se a área é maior que 10, imprime tchau, tchau, Dubai. Se a área é menor que 10, imprime vou ficar mais um pouco. Beleza, tá, tudo bem, é isso. Você calculou a área ali, mas o que você vai ver, você não está depurando o programa, você não está rodando o programa passo a passo. Você está executando o programa todo. O que vai acontecer agora? Você calculou errado, o valor da área está errado, mas o resultado vai ser igual. Concorda? Então seria tipo efeitos colaterais no resto do código, né? Exatamente. O estado errado tem que se propagar de tal forma, tem que se propagar até que chegar num ponto onde ele vai afetar a saída, aquilo que você consegue observar. Porque até chegar nesse ponto, simplesmente você está lá com a área calculada errada, na boa. A área está calculada errada, segue o baile e tal, tal. Na hora que você vai usar a área, primeiro, você pode talvez nunca usar a área para nada. Você calculou a área, mas você não usa, é uma possibilidade. A segunda, você pode usar a área, mas usar ela de um jeito aonde não faz diferença aquele erro que você viu lá em cima. Por exemplo, repara que existe um valor um valor de raio aonde vai fazer diferença. Só que o valor que você usou não fez. O valor que você usou, por exemplo, foi 2 não fez. Agora, se fosse, sei lá, 1,5, 1,75, talvez apareceria. Mas o 2 em si, não. Porque na hora que eu cheguei lá embaixo e eu fui comparar o valor da área com alguma coisa, eu fiz uma conta grosseira lá, se a área maior que 10 é uma coisa, se a área menor que 10 é outra coisa. Aí não faz diferença se eu calculei com 2 ao quadrado ou com 2 ao cubo. Todas elas dão maior que 10. Sim, todas dão maior que 10. E você não vai perceber também. Então a outra coisa que a gente precisa três coisas. Primeiro, alcançar o código. O valor de entrada, o valor resultante daquele cálculo ali tem que ser diferente do valor esperado. Então há uma divergência entre o valor esperado e o valor que você queria naquele ponto ali. E esse valor errado ele tem que se propagar até chegar num ponto onde ele vai produzir uma saída, vai produzir um resultado observável e vai produzir isso daí de uma forma diferente. Então, eu vou ter uma distinção entre dois estados, entre uma saída ou outra saída, e essa distinção eu consigo observar. Se eu não tiver se faltar uma dessas três coisas, babau, o bug vai continuar lá, o defeito vai continuar lá, de boa, sozinho, sem nenhum problema. Até o cliente, né? O cliente vai achar o bug. O cliente acha o bug, mas você não. Você vai achar que está testando e está muito feliz lá com isso, tá? Fica claro, Lucas? Sim. Então, esse aí é o primeiro aspecto que a gente tem que sempre considerar. Atingir o código, executar o código com um valor que vai fazer a diferença. Foi o caso aí de você usar um ali, não faria diferença. Mas depois, mesmo que você conseguiu que fizesse diferença naquele ponto, não basta isso. Você tem que continuar analisando até ver se você chega numa saída, tá? Uma outra coisa também que a gente tem que ter noção é essa noção de verificação versus validação, que a gente vai acabar sendo importante um pouco pra gente. A gente falou sobre isso lá atrás, principalmente na hora que a gente estava falando do cascata. Na hora que a gente estava falando do cascata, a gente pegou e mencionou essa diferença entre a verificação e a validação, tá? A verificação, na verdade, é ver se você está fazendo o sistema corretamente. Qual que é a validação? A validação é se você está fazendo o sistema que realmente você deveria fazer. A distinção você pode pensar que é assim: quando você está fazendo a verificação, você está meio que num loop ali. Olha, eu tenho os documentos, eu falei que eu ia calcular a área, e será que eu calculei a área mesmo? Será que não? Mas eu disse que ia calcular a área, então eu vou ver se estou calculando a área, blá blá. Você vai fazendo essas coisas aí, você está fazendo um processo de verificação. Você está dentro do próprio programa, dentro do próprio processo que você está fazendo. Você está pegando um documento, esse documento fala que vai mandar uma mensagem assim, então será que mandou a mensagem? Será que não sei? Dessa forma. Existe a validação, que aí quando a gente está falando de validação, a gente sempre está tentando voltar de novo para o cliente. Tá? Porque pode ser que o cliente não queria a área.
No final não era isso que ele não queria a área do círculo. Não sei de onde você tirou que ele queria a área do círculo. Certo? Aí você fala, não, o programa está calculando a área do círculo. Muito bonitamente, muito lindamente. Essa é a área do círculo, a melhor forma de calcular a área do círculo do universo. Mas aí o cliente não era isso que eu queria, certo? E aí essa parte de validação. Então a gente tem que fazer um pouco dessa distinção de verificação e validação. No final a gente não liga muito para essa distinção não, tá? É só mais para tomar um pouco de cuidado na hora que você está falando, olha, eu estou validando o sistema. Quando você está validando o sistema, validar o sistema sempre envolve, de alguma maneira, confrontar com coisas que estão fora dos seus documentos, fora daquilo que você foi apresentado ali, certo? A validação, ela tem que ser alguma coisa externa a tudo aquilo que você preparou. Então, na validação não é com os seus casos de uso mais. Você vai fazer validação com o cliente, você vai verificar com o cliente, com o usuário, o que ele está achando, se ele está concordando, se está ok, se não está ok, tá? Basicamente é essa distinção que a gente tem. Quando a gente vai para os métodos ágeis, isso daí já acontecia no Cascata, não quer dizer que não acontecia, tá? O desenvolvimento em Cascata, ele tinha essa noção de fazer os testes também. Ele tinha você tinha a fase de teste. Normalmente acontecia assim, no Cascata, se vocês lembrarem, você tinha requisitos, análise, projeto, codificação, testes, validação. A validação ali seria, o teste aconteceria depois que você terminou a implementação. Os métodos ágeis falaram, cara, é tarde demais para você testar. Você não deveria fazer esse teste tão tarde. Você deveria pensar antes nos testes, até mesmo, em algumas situações, o teste antes de codificar, que é o tal do TDD, que a gente vai falar um pouco também, que é o Test Driven Development. Nesse daí, você pensa nos testes antes mesmo de você começar a implementar o seu programa, certo? Parece estranho, mas tem muita gente que acha isso muito legal, adora fazer as coisas dessa forma. Então, quando chegou o pessoal a gangue dos métodos ágeis, eles falaram, não, cara, testes tem que ganhar mais força e tal. Essa parte do teste automatizado, JUnit, por exemplo, o JUnit foi defendido, foi levado de fato para o mainstream pelo pessoal dos métodos ágeis. Mesmo se você não quiser usar métodos ágeis hoje em dia, não usar testes automatizados em pelo menos algum nível não é aceitável. Você vai ter que fazer alguma coisa baseada nos métodos ágeis. Desculpa, testes automatizados que veio dos métodos ágeis. Algumas outras coisas também, isso de você fazer o teste antes mesmo do código, que é o famoso TDD, tá? Uma outra coisa que essa aqui é um ponto meio controverso, que é o teste escrito pelo mesmo desenvolvedor do código, tá? Isso aqui é um ponto controverso. Isso aqui, sinceramente, não é algo que não foi muito bem aceito na época e ainda não é ponto pacífico. Acho que há uns 2 meses mais ou menos eu estava conversando com um colega que ele pediu para eu fazer uma palestra para uma empresa, justamente para a gente discutir com eles essa ideia dos testes feitos pelos próprios desenvolvedores ou não, como é que poderia ser feito, qual que seria a melhor estratégia. A ideia é que se você vai estar fazendo um código, você deveria ser responsável por fazer os testes daquele código, certo? Tá, você consegue imaginar nesse tópico aqui por que há controvérsia? Me parece alguma coisa até meio óbvia, né? Né, Lucas? Que o cara que vai tá codificando, ele fique responsável por fazer o teste. Mas você consegue imaginar por que isso daí não é tão fácil de todo mundo aceitar? Não é algo que é aceito por todo mundo, assim? Eu imagino que a pessoa que está testando, ela pode ter mais experiência focada em testes e também ela vai ter outra mente sobre o código do que o próprio desenvolvedor. Uma outra pessoa... O viés de confirmação. Exatamente. O viés de confirmação é o que pega, cara. Qual é o problema que a gente tem quando você está o próprio desenvolvedor testando o código? Ele tem... Cara, vamos lembrar de CC1. Eu duvido se isso não aconteceu alguma vez.
Você fez o programa, você foi lá, testou o programa e você rodou, entra com um número, colocou o número, olhou tal, tal, tal. Aí chegou uma hora que você pediu para algum colega rodar o teu programa. E, da primeira coisa que o teu colega colocou no programa fez o programa crashar, fez o programa quebrar. Vai dizer se não aconteceu isso alguma vez, Lucas. Se aconteceu 10, foi pouco. Você tá todo orgulhoso ali do código, né? Você fala, puxa vida, olha que programinha legal que eu fiz. Aí você chama alguém pra testar, o cara, pá, me joga um negócio que você não tinha imaginado. Ainda mais em C, cara. Em C, puta, sacanagem maior. Eu lembro quando a gente programava, o que a gente gostava de fazer assim. A gente programava na época em Pascal. E Pascal tinha um negócio que se você rodava o programa e colocasse uma letra no lugar de um número, ele. É isso. A primeira coisa que o cara faz é inserir uma letra. Até meio por maldade. Certo? Em C, o programa provavelmente vai entrar em loop, ou vai dar alguma coisa. Ele entra como zero, depende do jeito que você está usando, se é scanf. Mas em Pascal ele abortava o programa. O programa parava e tal. Era o que a gente adorava de fazer. Digita um número. Mas você não falou para digitar um número? Cara, é isso. Mas você, talvez não te ocorreu antes de você tentar rodar com uma letra, entendeu? Você simplesmente não te ocorreu que você poderia colocar uma letra ali, não te ocorreu algumas coisas. E isso daí, basicamente, cara, é o viés da confirmação. A gente testa, como desenvolvedor, a gente tende a testar, por mais que a gente se esforce, a gente tende a testar de uma forma um pouquinho mais leve, um pouquinho mais light do que uma pessoa externa. Então, por isso esse ponto não é muito tranquilo. Alguns lugares falam o seguinte: alguns testes podem ser feitos pelos desenvolvedores, certo? Principalmente os testes mais simples, os testes onde você quer garantir que as coisas não quebrem. Por exemplo, quando você vai mudar de versão, você vai mudar alguma coisa, você quer manter que essas coisas não quebrem. Mas você precisa de ter alguém externo fazendo o teste. Alguém externo também fazendo o teste. Você tem que criar alguns testes externos, que é um teste que a pessoa não fez, que a pessoa não viu e que quem está fazendo não tem o viés da confirmação. Certo? E se você, de novo, o cara que está fazendo, ele está fazendo o melhor serviço possível, está fazendo o melhor que ele pode, ninguém está falando que ele é incompetente nem nada. Mas pode ser que ele esteja esquecendo alguma coisa, porque o viés da confirmação é um negócio forte, tá? Outra coisa também é que você pode servir para fazer teste de regressão. O que é o teste de regressão? O teste de regressão, na verdade, na minha opinião, é uma das coisas mais úteis quando você faz o teste automatizado. E nesse caso pode ser o próprio desenvolvedor que está fazendo. O teste de regressão é para garantir que as coisas não quebrem conforme o software evolui. É muito comum você desenvolver o sistema, e aí você desenvolve uma parte do sistema, e aí depois você vai, com o tempo, você vai, essa parte está boa, agora eu vou para a próxima. Aí você desenvolve a próxima, agora eu vou para a próxima. Desenvolve a próxima, eu vou para a próxima. E depois de um tempo, pode ser que você está mexendo numa parte e você quebrou alguma coisa que estava lá atrás. Você quebrou alguma coisa lá atrás. Só que você não percebeu que você fez isso, porque você não está mais focado ali. Aí volta nosso problema da limitação da nossa memória de curto prazo. Você não lembra que tinha tudo isso para trás para você fazer. Então você mexe no negócio, você quebra alguma coisa e você não percebe que você quebrou isso, tá? O teste, aí nesse caso até mesmo o teste feito pelo desenvolvedor, ele é muito bom para isso. Se ele for bem feito, quando alguém mexer em alguma coisa que quebrou algo que está anterior, o teu código, o teu teste vai parar de funcionar, certo? Daí seria o famoso teste de regressão. Isso é uma das coisas mais úteis que tem para teste. Durante um tempo eu me bati bastante com um sistema feito pela USP, e o grande problema que eles tinham era o sistema, ele dava um passo para frente e 2 para trás, cara. Eles adicionavam funcionalidades que quebravam as anteriores. E era impressionante. Aí eles arrumavam as anteriores, aí quebrava outra. Arrumava outra coisa, aí quebrava outra. O problema é que eles quebravam e não percebiam que tinham quebrado. E aí colocava o sistema em produção de novo. Aí o usuário, obviamente, via o problema. E as coisas assim mais bizarras. Aí, de repente, uma coisa que estava redondinha, funcionando há 2 anos, parava de funcionar. E aí não tem nada que deixe o usuário mais pé da vida
é muito mais do que faltar funcionalidade, é funcionalidade que funcionava deixar de funcionar. Isso aí, cara, é de coração. O usuário fica muito bravo quando isso acontece, porque é uma coisa que ele já assumia que aquilo lá estava ok e ele não consegue entender por que aquilo lá parou de funcionar. Por fim, nós temos também a documentação. Teste também é interessante. Quando o teste, às vezes você vai ler a documentação, ela é meio abstrata, mas quando você olha os testes e você abre o arquivo de teste, aí você consegue ver melhor, às vezes, o que deveria fazer. Ah, tá, então esse programa ele tem que fazer isso, porque ó, as entradas são assim, as saídas são assim. Entrada assim, saída assim. Então ele serve um pouquinho também como documentação, tá? Para quem não gosta de documentação, quem acha que é adepto de documentação zero, isso daí pode ser um mínimo de documentação que você pode esperar, tá? Aí o que a gente tem? A gente tem a pirâmide dos testes, basicamente a gente tem esses 3 níveis aqui, tá? Tudo bem, Lucas? Sim. O que nós temos, na verdade? Deixa eu só ver o tempo aqui. Bem, só mais um minutinho e a gente já para. O que nós temos aqui? Nós temos os 3 níveis de teste que a gente pode ter. E aí, quais são esses níveis? Começando de baixo, o teste de unidade. O que é o teste de unidade? Basicamente, eu acho que o que vocês fizeram em POO foi teste de unidade. O que é o teste de unidade? É você pegar uma unidadezinha, por exemplo, um método, uma classe, às vezes, uma função, e você testar essa função ali, certo? Os testes de unidade, esses normalmente são o mínimo. O básico que você esperaria que acontecesse seria você ter vários testes de unidade. Teste de unidade, às vezes é ok você falar, não, o desenvolvedor tem que fazer teste de unidade. Eu sei de muitas empresas que tem isso aí como regra. Os testes de unidade têm que ser feitos pelo desenvolvedor, tá? Que é aqueles, principalmente porque também é um dos testes mais chatos de fazer, porque normalmente você fala assim, pô, eu tô codificando demais para fazer coisa de menos, tá? Mas depois nós temos outras coisas que seriam os testes de integração. O que é o teste de integração? Bem, você testou todas as funções separadamente, agora você tem que começar a testar se as funções funcionam junto, certo? Então você fez as classes, você testou as classes de forma separada. Depois que você terminou de fazer as classes de forma separada, você tem que começar a pensar se as classes de forma integrada, se elas estão funcionando também, certo? Isso aí é o teste de integração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí depois. E por fim, o teste de sistema. O teste de sistema, esse daqui você pega todo mundo, junta tudo, o sistema inteiro e testa o sistema todo. Não tem como abrir mão. Esse normalmente é um dos testes mais difíceis de automatizar. Você fazer teste de sistema às vezes implica em você fazer coisas que são difíceis de serem feitas de forma automática, mas não tem como abrir mão. O teste de sistema normalmente é aquilo que vai realmente comparar com aquilo que o cliente gostaria, tá? Vou só mostrar aqui, a representação basicamente seria essa. Então imagina que você tem as várias classes do sistema que estão interligadas de algum jeito e tal. Teste de unidade, cada caixinha é testada separadamente. Teste de integração, você tenta testar as caixinhas que estão agrupadas. Basicamente as setas entre as caixinhas é o que você vai tentar testar. E o teste de sistema vai testar todo mundo, tá? Tudo bem? Tranquilo, Lucas? Tranquilo. Então deixa eu parar aqui.